Imagine um emprego tão ruim a ponto de você achar que o fim do mundo é melhor do que ir trabalhar. Olá a todos, hoje eu vou contar a história de um anime que tem feito muita gente enxergar a vida de outra forma, e até mesmo decidir mudar a forma que vivem. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais o canal. A história começa com uma perseguição zumbi pela cidade destruída, mas logo vemos que era um filme assistido por Akira Tendo, que diz que comparado com o trabalho dele, era um paraíso, e lamenta ter que trabalhar no dia seguinte. O anime então volta para seu primeiro dia de trabalho, quando ele estava muito animado por trabalhar em uma produtora de comerciais, e até esperava conhecer celebridades. Lá ele conhece o Tori, por quem se apaixona na hora. Ao cair da noite, ele sai para beber com seus colegas, que se mostram muito amigáveis. É aí que o clima fica desesperador, porque todos se levantam com expressões sem vida para voltar ao trabalho, fazendo ele trabalhar a noite toda, e se perguntando quando ele iria poder ir para casa, ficando cada vez mais desesperado. No fim ele só consegue voltar depois de 2 dias trabalhando. No dia seguinte ele tenta ser mais positivo, mas logo descobre que ninguém lá tirou férias ou dias de folgas, mesmo tendo direito, a ponto de ter pessoas trabalhando centenas de horas extras sem remuneração, enquanto seu chefe Kozugi jogava tudo nas costas de seus funcionários, que chegavam a chorar. Além disso, os funcionários estavam sempre tomando remédios, porque começaram a ter úlceras e urinar sangue devido ao excesso de trabalho. 2 anos depois, ele já nem sabia quando tomou banho pela última vez, mas como seus colegas sempre pediam demissão, acabava sobrando mais trabalho para ele realizar durante a noite, fazendo ele achar que seria melhor que um míssil caísse em cima dele. A única coisa que o mantinha são era sua colega Otori, mas ele descobre que ela tinha um caso com o chefe, e ele conseguia ouvir eles durante o trabalho. Ele até pensa sobre se demitir, porém isso prejudicaria seus colegas, e ele poderia acabar em uma empresa bem pior. Em seu 3º ano ele já estava destruído, e até assiste uma reportagem sobre como as empresas sombrias mantêm seus funcionários em situações terríveis, mexendo na cabeça deles, que perdem a capacidade de tomar uma decisão, o que faz ele desejar dormir sem nunca mais acordar. Até que um dia, ele se levanta em prantos, mas para seu caminho ao ver que recebeu um aviso do síndico. No entanto, assim que vai ao encontro dele, descobre que ele era um zumbi que tenta atacá-lo, e logo Akira é perseguido por vários zumbis em seu prédio. Seu primeiro pensamento era que ele chegaria atrasado para o trabalho, mas assim que vê a situação da cidade, ele entende que não iria mais precisar trabalhar, recuperando as cores de seu mundo acinzentado, e gritando de felicidade. Ele então passa a correr sorrindo pelo prédio enquanto pensa na beleza das cores. No alto do prédio ele começa a pensar nas coisas que poderia fazer com seu tempo livre, mas decide se confessar ao Tori primeiro. Entretanto, assim que chega lá, encontra seu chefe já zumbificado. É aí que ele pede demissão oficialmente, e até agradece por tudo enquanto joga o chefe pela janela, porém o clima fica pesado quando descobre que o Tori também havia se tornado uma zumbi. Ele então se confessa em lágrimas, e foge de lá se despedindo de seu amor. Ao cair da noite, ele sente como se fosse um sonho realizado, e que nunca temos tempo para fazer tudo o que queremos antes de ir de caixa. No entanto, nesse caso ele vai, e o episódio termina com ele anotando o título de As 100 coisas que ele quer fazer antes de se tornar zumbi. No episódio seguinte ele tem um pesadelo com o trabalho, mas fica aliviado pelo apocalipse zumbi ter começado. Sendo assim, ele faz a primeira faxina em 3 anos, deixando a casa brilhando. Depois disso ele fica radiante por ficar em casa e beber cerveja, mas a situação para os outros estava péssima e até o estúdio de TV estava prestes a ser tomado, enquanto noticiavam que não tinha mais internet, e que o governo deve ter acabado. Porém ele deixa para pensar nisso depois de buscar uma cerveja. Enquanto descia pelo cano, ele encontra seus vizinhos em pânico, e bem tranquilo se oferece para trazer coisas para eles da loja de conveniência. No caminho ele percebe que os zumbis haviam aumentado, mas era melhor se arriscar do que ficar sem cerveja. Na loja, ele encontra uma garota, e fica envergonhado por ela ter pego ele cantarolando como um doido, mas ela nem se importa com ele,
e critica o fato dele se arriscar tanto por algo não essencial, se recusando a trabalhar com alguém assim. Nesse instante, alguns zumbis começam a entrar e Akira fica entre ela e os zumbis, mas do nada, ela o puxa, e vemos que um caminhão quase o atropelou junto com os zumbis do mercado. Sem dizer nada, ela vai embora, enquanto ele fica pensando se haveria de novo. Agora sem sua bicicleta, ele precisa correr, mas por sorte encontra uma moto, o que o deixa feliz, porém decide trocar por uma moto melhor, chegando até a fazer manobras com ela. Ao entardecer, ele pensa em como seu dia foi bom, mas quando volta ao prédio, ele descobre que seus vizinhos foram pegos pelos zumbis, e o clima fica triste. Ele então relembra o quanto a vida é curta, e que para fazer o que quer não se pode evitar riscos, portanto ele começa a escrever as coisas que quer fazer antes de virar zumbi, já arriscando se confessar para a garota que amava, e termina anotando 30 coisas que ele vai fazer em suas férias de 3 anos. Em outro lugar, vemos o dia da garota da loja antes de conhecer o Akira. Ela se exercita enquanto ouve as notícias, avisando a todos para ficarem em casa. Em seguida ela descobre que não conseguia fazer contato com a central em Los Angeles, e anota as coisas que ela precisa para sobreviver. Depois disso ela observa os atributos dos zumbis, e constata que haviam 2 tipos, os lentos e os rápidos, sendo assim saber reconhecê-los seria primordial para sobreviver. Logo em seguida ela sai para conseguir mais suprimentos antes que o número de zumbis aumentasse de novo. Na loja, ela usa sua câmera para ver os zumbis que seguiram Akira, portanto ela precisava sair logo, mas muda de ideia quando percebe o caminhão, ficando parada para garantir que a maior parte deles seja atropelada, porém Akira atrapalha ficando entre ela e os zumbis, mas por sorte ela consegue puxá-lo no último instante. Depois disso ela vai embora pensando que até filmes ruins podem dar boas ideias. Em casa ela analisa as filmagens, e fica surpresa com o quanto ele estava feliz por uma cerveja, e se arrepende por não pegar um doce na loja. É aí que vemos que o título de sua lista era as 100 coisas que ela devia fazer para não virar zumbi. No episódio seguinte vemos uma garota chorando em um clube, até que o gerente a anima um pouco. Depois disso, os homens saem para lutar com muita bravura. Em sua casa, Akira estava testando alguns visuais de barba, mas no fim acha melhor ter uma barba maneira da lista. Nesse momento, ele consegue conexão, e começa a responder as mensagens atrasadas de seus amigos, mas logo conclui que não sobrou pessoas para usarem a internet também. Ele então se lembra de Kensho, seu amigo, que nesse momento estava encurralado no clube. Faminto, ele começa a se lembrar de Akira, e até chora quando recebe a ligação dele. Durante a conversa, ele estranha o fato do Prota estar tão animado, e Akira o surpreende dizendo que iria buscá-lo, mesmo com Kensho dizendo que era para esquecê-lo, devido ao perigo. No caminho, Akira pensa nos bons momentos com o amigo, e também do quanto Kensho estava bem de vida, sempre pedindo para ele se demitir da empresa tóxica. De volta ao clube, o gerente era o último que restou, mas é salvo quando o Prota atrai os zumbis com uma buzina. Ao perceber que o clube estava vazio, Kensho começa a se esgueirar, até ser surpreendido por Akira, que em lágrimas diz que o amigo estava certo quando disse para ele se demitir, mas eles são interrompidos pelos zumbis, que os fazem correr para o terraço. Kensho começa a ficar desesperado, porque agora eles estavam encurralados, porém Akira diz para eles pularem para o prédio vizinho, e que só vai saber se tentar, sendo assim ele abre um sorriso e pula até o outro lado. Kensho fica admirado, porém primeiro ele precisa pedir desculpas porque também odiava o trabalho mesmo namorando modelos e jantando com políticos, confessando que mentia para o amigo para se sentir menos vazio. Akira só diz que esse jeito de Kensho é que faz a alegria de todos, e Kensho grita que queria ser um comediante, sendo assim Akira manda ele pedir demissão, e tentar seguir carreira, o que motiva o amigo que pula com todas as forças, tirando as roupas em pleno ar, fazendo o Prota cair na risada, e salvá-lo no último instante. De noite, os dois bebem juntos, enquanto secam suas roupas, e Kensho termina dizendo que Akira talvez seja o cara que vai salvar o mundo, enquanto os dois riem juntos. Algum tempo depois, Akira e Kensho estavam bem estabelecidos no terraço do prédio, jogando videogame,
e fazendo churrasco, mas Akira fica nervoso quando o amigo lembra que ele não tem namorada, fazendo ele decidir procurar por uma, apesar das circunstâncias. Depois disso, eles conversam sobre a lista do prota. Kensho então acrescenta se tornar comediante, e diz que a lista agora é dele também, porque se não fosse por Akira, agora ele não estaria vivo. Sendo assim, os amigos vão atrás de uma TV gigante, mas são surpreendidos ao ficarem sem saída, no caminho de um caminhão de gasolina, o que os obriga a usarem um carro de rampa, e fugirem para o subterrâneo, porém logo são cercados por zumbis, e escapam para dentro de uma loja de eletrônicos, no último instante. Do lado de dentro, eles encontram um pequeno grupo de pessoas desesperadas. Kensho os anima, ao apontar que ainda tinha muita comida lá, e o grupo aproveita para beberem juntos, e se apresentar, fazendo eles pensarem que é como jantar fora, e por incrível coincidência elas eram aeromoças, portanto eles riscam jantar com uma aeromoça da lista, mas infelizmente os zumbis estavam acabando com a diversão. Akira decide fazer alguma coisa, mas estraga tudo perguntando se a moça tinha namorado, ao contrário de Kensho que estava indo muito bem. Cheio de inveja, ele vira uma garrafa inteira para chamar a atenção, deixando o clima divertido, enquanto o amigo tira a roupa de zoeira. No banheiro, ele é surpreendido por uma delas, enquanto o amigo levava outra para a cama, porém eles não percebem que o homem estava se transformando, e infectam uma delas. Ao checarem o que aconteceu, Reika é pega pela colega, que é derrotada por Kensho quando ataca, porém ele fica preocupado ao não encontrar o homem. De volta ao prota, ele tem uma conversa amigável com a moça, que também sofria com o trabalho, porém ele a conforta. É aí que vemos outra cena de partir o coração, porque a moça é contaminada, antes que ele pudesse salvá-la. Os dois então se abraçam, e ela diz que quando era criança, uma aeromoça esfregou suas costas gentilmente, por isso ela escolheu esse trabalho, e se despede com um grande sorriso, enquanto ele corria em lágrimas. É aí que temos uma quebra no clima, porque o amigo pega a melhor TV, e eles aproveitam a calmaria para escapar. Ao entardecer, Akira pensa em tudo o que aconteceu, e acrescenta na lista se lembrar do sonho de infância. No episódio seguinte, vemos um sonho do prota criança lutando para defender o amigo, como um herói da justiça, o que o deixa pensativo. Naquela manhã, eles conversam sobre as notícias de sobreviventes, e Kensho decide ficar loiro para quando se apresentar como comediante. É aí que Akira diz que está pensando em se tornar um super-herói, e até desenha seu traje, indo imediatamente em busca dos preparativos para realizar esse sonho, até parar em um aquário, onde vemos que até os tubarões viraram zumbis, e onde Akira consegue seu traje. Em outro lugar um ônibus é cercado por zumbis, e um dos passageiros começa a se transformar, causando pânico geral. Do lado de fora, um a um são pegos, porém uma garota vai correndo na direção do aquário, onde é salva por Akira, revelando que as roupas dos mergulhadores protegem das mordidas dos tubarões, então deve aguentar as mordidas dos zumbis. É aí que o resto do grupo se une a eles, e vemos a garota da loja de conveniência no meio do grupo. Ele então tenta se exibir para ela, mas é pego por um grupo de zumbis, que causam bastante dor, e como só tinha um traje, ele teria que resolver sozinho. Assim que se reúne com o grupo, ele conversa com a garota, porém ela só critica o fato dele ter ajudado os outros, e suas roupas, a ponto de chocar os dois, mas ele até repensa suas atitudes, afinal elas poderiam colocar Kensho em perigo. De repente, um grande barulho chama a atenção de todos. A dupla vai verificar, mas ficam chocados ao verem um tubarão zumbi com pernas humanas, que ataca todos ali, e para piorar mais zumbis aparecem. É aí que o tubarão atravessa a parede, e ataca tanto os vivos quanto os mortos. O grupo então aproveita para fugir, mas a garota que já estava coringando, agarra a moça e a joga no chão, entrando no outro cômodo no último instante. Do lado de dentro, o prota nota que a moça não chegou a tempo, porém como a porta estava emperrada, ele procura outro caminho. Do lado de fora, a moça já tinha desistido de sobreviver, quando Akira surge de um duto, e agarra a criatura, a deixando perplexa, e ela até pergunta se ele é louco, mas Akira grita que quer ser um herói.
Ao ouvir isso, ela começa a pensar em qual seria o motivo de alguém ser tão desesperado para fazer as coisas que quer, mas eles precisam focar no monstro à sua frente, e a moça diz que tem um plano. É aí que Kensho aparece no duto, porém estava paralisado de medo para fazer alguma coisa. De volta ao Prota, ele começa a distrair o monstro, enquanto a moça buscava algum aparelho elétrico para que ele acertasse o nariz do tubarão, que é bem sensível à eletricidade. Durante a luta, Akira acaba levando um grande dano, e não poderia aguentar mais tempo. Contudo, seu amigo tira as roupas e começa a atrair o monstro de forma cômica. É aí que a moça aparece e arremessa 2 pilhas para ele, que mesmo sem saber se funcionaria arrisca tudo, em uma cena épica socando o nariz do tubarão, o derrotando de uma vez por todas. Ao verem que conseguiram, Akira e Kensho comemoram. Depois disso, os 3 seguem juntos, já que a moça não queria mais se arriscar em grandes grupos. Porém, quando eles a convidam para ficar com eles, ela também recusa. Em seguida, ela comenta o título do caderno dele, e revela que o dela é sobre coisas para evitar virar zumbi, portanto isso os torna incompatíveis. Mas quando ela aponta que ele estava arriscando uma pessoa querida para salvá-la, ele responde que ela era uma pessoa querida para ele, e a salvaria mesmo que não fosse um herói. Essa declaração faz ela perder a compostura na hora, e quando chega a hora de se despedirem, ela passa o contato para ele, e vemos que ele finalmente fez progresso, assim como o nome dela, que era Shizuka Mikazuki. E o episódio termina com Akira e Kensho na estrada decididos a encontrarem os pais do Prota, prontos para uma nova aventura. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.